Shalom, Laila Tove, boa noite. Eu estou recebendo tanta gente perguntando sobre o Pessah, como tem que fazer, o que tem que acontecer, né? Então eu resolvi gravar um pequeno vídeo falando, né, sobre o Pessah e os pães ázimos rapidamente, né, citando os textos, para que todos possam saber o que ocorre, como ocorre, né? Quem pode, quem não pode e coisas assim. Então vamos fazer uma oração. Pai poderoso, eterno Criador, agradecemos a Ti pelo dia de hoje, agradecemos a Ti por estarmos em paz, agradecemos a Ti, Pai, por sempre estar nos afastando de nossos inimigos, pois assim está escrito e assim está acontecendo. Pedimos a Ti, Pai, que abençoe a todos aqueles que estão aguardando o pôr do sol do dia de hoje, né? Quer dizer, amanhã, no caso, depois do dia claro, para estar comemorando o seu Pessah, para estar iniciando a festa dos pães ázimos. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, meus irmãos, eu vou começar falando o seguinte. Existe muita confusão na questão de Páscoa e Pessah, né? A questão da Igreja Católica ter colocado a Páscoa como sendo a ressurreição do JC deles, né? E depois os evangélicos assumirem isso, tornou bastante complicado, confuso, principalmente para quem está chegando agora, né? Por exemplo, há quase um mês atrás ocorreu a Páscoa, né, dos cristãos, mas na verdade é que eles não seguem nada, né? Eles fazem tudo de acordo com a cabeça deles, então eles não sabem que existe todo, né? Por exemplo, a colheita tem que estar madura, tem que esperar a próxima lua nova, começar o dia. Então, o ano começou no dia 8 deste mês. Nós estamos no dia 21. Na verdade, ainda é 20, né? Gregoriano, mas como nós contamos a partir do pôr do sol, hoje é dia 21. Então, já é o 14º dia, tá? E hoje vai passar o dia, vai clarear. É o dia então do Pessah, 14 do primeiro mês. Conforme nós lemos, né, em Levítico 23:4. Nós lemos assim, a partir de Levítico 23:4. Essas são as solenidades de Yahu, as santas convocações que convocarei a seu tempo determinado. Percebem? No mês primeiro, aos 14 do mês pela tarde, é o Pessah de Yahu. Então, o 14º dia desse primeiro mês iniciou agora no pôr do sol, vai transcorrer até o pôr do sol do dia de amanhã. 2, 3 horas antes, né, do pôr do sol desse dia 14, então iniciamos a assar o cordeiro, né, que será o prato principal, vamos dizer assim, da ceia do primeiro dia da festa dos pães ázimos. Nós temos que entender o seguinte, que devido a não existir mais o sacerdócio levita até o milênio, que lá voltará a ter, devido a não termos um templo, então também não temos mais os sacrifícios dos animais. Então, conforme nós vamos lendo aqui em Levítico 23, nós percebemos, né, que existem certas ofertas de animais para sacrifício e tal, que na verdade não fazem parte, né? Não fazem parte para nós hoje. Então, o que é o nosso Pessah? O nosso Pessah é assim, nessa parte clara do dia 14, lá pelas 16 horas mais ou menos, vamos acender o fogo, vamos pegar o cordeiro, vamos assá-lo, deixar ele assando,
Quando vier o pôr do sol, então nós entraremos no dia 15, que é quando nós lemos em Levítico também, que diz: e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos, de Ahu. 7 dias comereis pães ázimos. Então, do dia 15 ao dia 21, no dia 15 nós vamos estar comendo os pães ázimos. Um momentinho, deixa eu... Muito barulho lá de fora. No dia 15 nós estaremos então comendo cordeiro na ceia, junto com pães ázimos, ervas amargas, né? Temos que lembrar que os pães são levedados, não podem ser levedados. Tudo que tiver de levedado dentro da sua casa, pacote de macarrão, tudo aquilo que você sabe que é levedo, você joga fora. Eu digo joga fora, porque se você der para alguma pessoa, você está fazendo com que alguém, né, esteja indo contra a lei do Eterno. Mesmo que esse alguém nem conheça a lei. Sabe, é a mesma coisa que uma coisa eu sei que é abominação. Vamos supor que eu tenho uma santa aqui, eu sei que é abominação a Yahu, aí eu vou e dou a santa de presente para o meu vizinho. Não, nós não podemos fazer com que os outros pequem, não é isso? Então, a partir do momento em que o pôr do sol ocorre, nós estamos no 15º dia, que é o segundo Shabat, né, do primeiro mês. Nós vamos ter a lua cheia, redonda, né? Ela já está quase, eu até filmei um pouquinho, mas está muito nublado aqui. Iremos comer esse cordeiro, iremos comer os pães ázimos e as ervas amargas. Então esse é o primeiro dia dos pães ázimos, que é a celebração do Pessá. Aí durante os próximos 6 dias, que vai cair no dia 21, o final, nós vamos estar comendo a nossa comida normal, mas acrescentando pães ázimos e ervas amargas. Ok? Como no dia 15, que é o primeiro dia dos pães ázimos, no dia seguinte, veja, nós vamos ler aqui em Levítico, né, para não dizer que é da minha cabeça. Então aqui diz, ó, no primeiro dia tereis santa convocação. Por quê? Porque é o Shabat, do dia 15. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada. É aquilo tudo que eu falei que não está em vigor agora, tá? E nenhum trabalho servil fareis e tal. Então o que acontece? No dia 15 é um Shabat. No dia 14 era levado, né, as sementes maduras, cevada, de trigo, para o sacerdote. No dia 16, o sacerdote abençoava a colheita, pedia a bênção de Yahu sobre ela e iniciava a colheita. E nós passaremos mais 5 dias comendo pães ázimos, dos dias 16 ao 21. Aí ele diz assim, onde é que está? Então ele diz que no dia seguinte ao Shabat, que seria no dia 16, o sacerdote moverá o molho perante Yahu para que sejais aceitos. No dia seguinte ao Shabat, porque o dia 15 é Shabat sempre, né? O sacerdote o moverá. Aí ele diz, e no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito e tal, mas aí é holocausto, coisa que nós já não precisamos, tá? E a sua oferta de alimentos, no versículo 13, no versículo 14 fala, aí sim, e não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxeres a oferta a vosso ru. Estatuto perpétuo.
é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. O que deixa claro que tanto a festa, tanto a comemoração do Pessá, quanto dos ázimos, é feita no lar de cada família pertencente a Yashuru. Ok? Aí ele diz, depois, ou seja, no dia 15, então, o primeiro dia de pães ázimos, no dia 16, que é o primeiro dia de trabalho, apresentareis, aí será abençoado por Yahu, e a partir do dia 16, então você começa a contar aquilo que eles chamam de contagem do Homer, né? E está escrito aqui, olha, no versículo 15, depois para vós contarei desde o dia seguinte ao Shabat, desde o dia em que trouxeste o molho da oferta movida, 7 chavuas inteiras serão. O que são chavuas? Nós sabemos que no calendário lunisolar não existe semanas. O único lugar que fala em chavua é aqui. Então, uma chavua inteira significa você trabalhar 6 dias e descansar um. Então você vai contar 7 chavuas completas. Acontece que nesse período você vai estar passando para o segundo mês. E como nós sabemos, se o mês tiver 30 dias, o 30º dia não é contado, porque vai ser quebrado pelo primeiro do segundo mês. O primeiro dia de cada mês não é contado como dia de trabalho. Então só a partir do dia 2 nós iremos contar. Então só aí nós já não contamos para a Shavua 2 dias. Esse ano teve 53 dias para chegarmos ao dia de Shavuot, que é a outra festa, que é a que a cristandade chama de Pentecostes. Mas isso eu vou estar falando mais para frente. Hoje eu quero deixar claro a respeito do Shabat, e aliás, do Pessá, né? Então, vamos ler aqui mais 2 textos, né? Onde nós lemos assim em Números 33:3, que diz o seguinte: partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte do Pessá. Claro que durante o dia, né, eles saíram. Saíram os filhos de Ashuru por alta mão, aos olhos de todos os egípcios. Imagina, tinham morrido todos os primogênitos dos egípcios. Porque o Pessá era o ato de matar o cordeiro, pegar o sangue dele, passar nos umbrais da porta, para que o anjo da morte saltasse a casa onde tivesse o sangue do cordeiro e poupasse o primogênito. Então a palavra Pessá significa saltar, pular, né? Então o povo estava desesperado, porque tinha morrido todos os primogênitos, inclusive o filho de Faraó. E o povo queria que eles saíssem rapidinho da cidade. Foram dando coisas para eles, ouro, coisas de valor, para que eles fossem embora rápido, né? E eles saíram então no dia 15, ao meu ver, no final da tarde. Já quase no pôr do sol, porque nós vemos que diz que a lua era tão cheia que iluminava o caminho. Tá? Mas, se alguém tiver alguma discordância e for bíblica, por favor, fale comigo, que eu estou aqui para aprender também. Agora, quanto à questão de quem pode e quem não pode participar do cordeiro do Pessá. Então, lá em Êxodo 12:48, nós lemos assim: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa a Yahu, seja-lhe circuncidado todo o homem, e então chegará a celebrá-la.
Seja-lhe circuncidado todo homem, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então não se trata de uma questão que nem, por exemplo, na cristandade, que se a pessoa não é batizada, ela não pode participar da ceia lá do Senhor que eles inventaram. Se a pessoa não faz parte daquela igreja, ela não pode. Enfim, não. Aqui é uma questão de que a circuncisão demonstra que aquela pessoa passa a ser ou é, né, como foi feita a aliança com Abraão, sua descendência. Então ela é do povo, porque essas festas não são para quem não é do povo. Eu acho que basicamente é isso. Assim, falando em miúdos, né, para que possam entender, nós estamos em cima da hora, nós já estamos no dia 14. Eu espero que entendam. E para quem vai participar do PSA, eu desejo um ótimo PSA. Amanhã ainda conversaremos mais, é claro. E desejo agora, Laila Tove, a Shalom de Yahushua HaMashiach, um beijo na testa, outro no coração. Fui.